2023, meu querido, passei um ano muito difícil, 2023. E aí você estava falando do ministro Barroso, e o ministro Barroso, assim, eu sempre falo isso para vocês, os ministros do Supremo, a gente deveria vê-los como grandes mestres, sabe? Porque eles são o teto da justiça brasileira. A última instância é onde a gente recorre quando a gente tem dúvida de alguma coisa. O ministro, ele tinha que ser o cara que tem todo o saber, o famoso, notório saber jurídico. O ministro Barroso, ele foi advogado, professor, se a gente for olhar a história dele como jurista, defendeu um caso de um homem controverso, que foi César de Batista. César de Batista, tido como terrorista, tá? Tido como terrorista. E ele fez uma defesa muito legal de César de Batista, que é comentada até hoje, desse cara que era terrorista, tido como terrorista. Por inúmeras razões, tá? Porque a classificação do terrorismo, essa classificação do terrorismo, ela tem inúmeras nuances. Então, só pra gente concluir aqui, ele é uma das pessoas com quem eu me comuniquei em 2023, escrevi uma cartinha pra ele, ministro Barroso. E tive do gabinete dele a resposta de que eu não teria resposta alguma diante de meu pedido. E, como eu sempre digo a você, as coisas, né, que as pessoas fazem com a gente, elas podem esquecer, mas a gente não vai esquecer. Então, o STF, ele deveria ser aberto para a gente poder conversar, falar, tirar dúvida, ter acesso, porque é público, porque todo lugar público as pessoas podem ter entrada, mas não é assim que funciona. Se tornou uma corte soberba e uma corte mal falada no mundo todo, que eu acho isso gravíssimo. Lamento por ele ter perdido o visto dele. E aí as pessoas dizem, ele está se aposentando antes do tempo. Eu acho isso um pouco estranho, mas existe aí na política, na geopolítica brasileira e na nossa história moderna uma construção, né? Eu posso colocar assim, uma construção de cartas marcadas. Então, a gente tem dois nomes, tá? Para compor aí o Supremo Tribunal Federal. A gente tem Rodrigo Pacheco e José Messias. Aí tem algumas pessoas falando aí, duas pessoas totalmente ideológicas voltadas, né, para as ideias da esquerda, tá? Dessa ideologia política esquerda. E aí a gente vê as pessoas fazendo uma piada, falando que Janja vai ser a próxima ministra. O que, para ela ser ministra, ela deveria ser formada em direito. No mínimo. Bom, isso se a gente for seguir os passos da corte conforme se deve ser, né? Porque os ministros precisam saber um pouco do jurídico, então eles precisam ser formados em direito. Isso é o que reza a lenda, né? Reza a lenda é isso aí. Então veja só, Barroso é um cara, eu acho, né? E eu tenho comentado isso com vocês aí, acho que fica para fixar na cabeça de vocês como aprendizes, né? Que não havia necessidade de ele encerrar a história dele como ministro depois de 12 anos, como ele está encerrando. Porque ele está encerrando a história dele como um cara ligado a uma ideologia política, não como ministro em si. Isso é muito triste. Aí a gente vê os outros também indo por esse viés ideológico. Tá? Eu lamento por tudo isso. Acho que não deveria ser assim.